Fala nação rubro-negra! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão. Sem mais delongas, vamos às notícias. O Flamengo recebe o Cruzeiro no Maracanã, e esse duelo não é apenas mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Ele carrega uma carga de emoção, de lembranças e de história. É o primeiro reencontro da nação rubro-negra com Gabriel Barbosa depois da sua saída, no fim da temporada de 2024, e o que está em jogo hoje vai muito além dos 90 minutos. Foram 6 anos de trajetória no clube. 6 anos de títulos, de gols inesquecíveis e de momentos que marcaram para sempre a vida de milhões de torcedores. Para quem tem 40 anos ou mais, e acompanhou de perto gerações passadas, essa conexão com Gabriel Barbosa traz memórias de outros ídolos que também escreveram seus nomes no Maracanã, mas que, de certa forma, viram nesse jogador um representante moderno da mística rubro-negra, decisivo, provocador, amado pela arquibancada e temido pelos rivais. Na despedida, em 2024, o clima no Maracanã foi único. O clube colocou em campo os 17 troféus conquistados durante a sua passagem, e a torcida fez questão de retribuir tudo o que viveu ao lado dele. Foram mais de 67 mil vozes cantando, erguendo bandeiras, formando mosaicos e transformando aquele dia em uma verdadeira celebração de amor. Não era apenas a despedida de um atacante, era o fechamento de um ciclo de ouro. Quem esteve presente naquele jogo contra o Vitória certamente nunca vai esquecer o momento em que a rede balançou mais uma vez e ele, ovacionado, deixou o campo sob aplausos intermináveis. Mas nem tudo foi festa. A diretoria, principalmente o então presidente Rodolfo Landim, foi alvo de protestos e xingamentos por não ter renovado o contrato. O pai do atacante, em meio às vaias direcionadas à cúpula, gesticulava para a arquibancada com uma frase que ficou marcada: "Ele vai, mas ele volta." Foi como se tivesse plantado ali a semente de uma futura reconciliação. E o próprio Gabriel Barbosa, em entrevista, deixou no ar essa possibilidade ao afirmar que era imortal dentro da história do clube, uma lenda viva do Flamengo. Para quem acompanhava, ficou claro que aquele capítulo ainda não estava totalmente encerrado. O curioso é que esse reencontro no Maracanã não será a primeira vez que o Flamengo enfrentará o atacante desde a sua saída. No primeiro turno do Brasileirão, no Mineirão, ele foi decisivo ao marcar nos acréscimos o gol da vitória do Cruzeiro por 2-1. Não comemorou diante do rubro-negro, mas, ao final, celebrou ao lado dos companheiros celestes. Logo depois, em entrevista, não escondeu seu coração rubro-negro e chegou a soltar uma indireta para a antiga diretoria. A torcida do Cruzeiro, como era de se esperar, não gostou nem um pouco, ainda mais quando, no aniversário dele, o jogador agradeceu uma homenagem feita pelo Flamengo com a frase: "Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer." Para o rubro-negro acima dos 40 anos, acostumado a ver ídolos declarando amor eterno ao clube, essa postura soa como um elo afetivo quase inquebrável, que sobrevive até as mudanças do futebol moderno. Se olharmos para o retrospecto do atacante contra o Flamengo, os números mostram equilíbrio. Foram 8 confrontos no total, 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Uma dessas vitórias aconteceu em 2014, ainda pelo Santos, no Maracanã, vencendo por 1-0. Em 2018, também pelo Santos, ele marcou novamente no empate em 1-1. E, já em 2025, veio o gol de pênalti com a camisa do Cruzeiro. Mas mesmo nesses encontros como adversário, a ligação com o Flamengo sempre se fez presente, seja no silêncio ao não comemorar, seja nas palavras apaixonadas após o apito final. É por isso que esse jogo no Maracanã ganha contornos especiais. Para o torcedor que viu Zico levantar taças, que vibrou com ídolos dos anos 80, 90 e 2000, e depois se emocionou com a geração recente, Gabriel Barbosa representa uma ponte entre eras. Um jogador que, com seus gols, deu ao Flamengo conquistas que muitos só tinham visto em filmes e reportagens antigas, e que agora retorna ao estádio não apenas como rival, mas como parte indissociável da história rubro-negra. Hoje, mais do que nunca, o Maracanã vai respirar saudade, nostalgia e, acima de tudo, gratidão. Porque alguns jogadores passam, mas poucos conseguem deixar tatuado no coração da nação aquilo que Gabriel Barbosa conseguiu em sua passagem. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal.
Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Pedro vive um momento de transição no Flamengo. Mesmo com algumas atuações abaixo do esperado nos últimos jogos, ele continua sendo um dos grandes nomes do elenco rubro-negro e tem números que o colocam em rota de colisão direta com marcas históricas. Para o torcedor que já acompanhou várias gerações de artilheiros com a camisa vermelha e preta, Pedro aparece como um centroavante capaz de honrar a tradição do clube e de se firmar como um dos maiores goleadores de todos os tempos. No último domingo, diante do Corinthians, o Flamengo venceu por 2-1 e ficou evidente mais uma vez o peso do trabalho do técnico Felipe Luiz. No intervalo, ele reorganizou a equipe, corrigiu erros de posicionamento e deu mais intensidade ao time, o que acabou garantindo a virada. Pedro, no entanto, ainda não reencontrou a fase inspirada que o torcedor já viu em outros momentos. Isso poderia preocupar qualquer clube, mas no caso do Flamengo não é motivo de alarde, porque a carreira dele dentro do rubro-negro fala por si só. E os números mostram exatamente isso. Só em 2025, Pedro já balançou as redes 13 vezes. Essa marca não é apenas boa para a temporada, mas simbólica dentro da história do clube. Ela levou o atacante a alcançar 150 gols com o manto sagrado, entrando para o seleto grupo dos 10 maiores artilheiros de todos os tempos do Flamengo. Ele está lado a lado de Bebeto, ídolo dos anos 80 e 90, ocupando a 8ª posição do ranking. O próximo da lista é ninguém menos que Gabriel Barbosa, com 161 gols. Ou seja, falta pouco para Pedro assumir a 6ª colocação e ultrapassar o antigo companheiro de ataque. No topo, claro, continua intocável o maior de todos, Zico, com impressionantes 508 gols, um número que serve de inspiração, ainda que pareça inalcançável. Quando olhamos para as competições mais importantes, Pedro também ameaça as marcas do ex-jogador rubro-negro. No Campeonato Brasileiro, a diferença é mínima. Gabriel Barbosa tem 71 gols, enquanto Pedro já soma 65. Na Libertadores, a competição mais desejada pela torcida, o camisa 9 atual já marcou 26 vezes e está a apenas 4 gols de igualar os 30 feitos pelo ex-atacante. Até mesmo no ranking de artilheiros do século XXI, Pedro segue na cola, 11 gols o separam do antigo companheiro. E há um detalhe que tem peso ainda maior para o torcedor rubro-negro, especialmente para aqueles que já lotavam o Maracanã nos anos 80 e 90 para ver Zico, Nunes, Romário ou até mesmo Adriano Imperador. Pedro já superou Gabriel Barbosa no número de gols marcados no maior estádio do mundo. Foram 103 gols de Pedro contra 82 de Gabriel. Esse dado mostra não apenas regularidade, mas também uma identificação direta com o Maracanã, palco que consagra ídolos e eterniza jogadores na memória da nação. É importante lembrar que Pedro e Gabriel atuaram juntos entre 2020 e 2024. Houve momentos de protagonismo dividido e até de parceria vitoriosa. O grande exemplo foi em 2022, quando, sob o comando de Dorival Júnior, formaram um ataque que levou o Flamengo a 2 conquistas gigantescas, a Libertadores e a Copa do Brasil. No entanto, a história seguiu rumos diferentes. Gabriel se transferiu para o Cruzeiro, enquanto Pedro permaneceu no ninho do Urubu, assumindo de vez o posto de referência ofensiva do time. Cada gol que Pedro marca não representa apenas um número a mais na sua estatística, mas sim um passo em direção à eternidade dentro do Flamengo. Para os torcedores com mais de 40 anos, que já vibraram com gerações diferentes de artilheiros, Pedro se encaixa perfeitamente na linhagem dos grandes centroavantes que vestiram o manto sagrado. Ele carrega o peso da história, mas também escreve uma nova página, mostrando que o Flamengo continua sendo um celeiro de ídolos. O caminho está aberto, os números estão do lado dele e a identificação com o Maracanã é evidente. Pedro pode até atravessar momentos de oscilação, mas cada bola na rede o aproxima ainda mais de um lugar definitivo no panteão rubro-negro, ao lado dos maiores artilheiros que já fizeram parte da gloriosa história do clube. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O clima entre Flamengo e Palmeiras voltou a esquentar, mas desta vez o palco não foi a bola rolando, e sim os bastidores. Depois da vitória por 3-0 sobre o Vasco,
o goleiro Everton, sem citar nomes diretamente, mandou um recado forte a clubes que pensam apenas em si mesmos. Para muitos, a crítica acabou respingando no Flamengo, que tem travado uma queda de braço nos bastidores da Libra, o bloco que reúne equipes para negociação de direitos de transmissão. Tudo começou porque Rodolfo Landim, quando ainda era presidente, teria assinado o documento de adesão. Porém, como esse acordo nunca foi devidamente apresentado, a diretoria rubro-negra conseguiu na justiça uma liminar que bloqueou o repasse dos valores da transmissão. A intenção do Flamengo é clara: buscar cifras maiores, uma fatia mais justa dentro do bolo. Essa postura acabou irritando outros clubes e trouxe à tona uma disputa direta com Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Foi nesse contexto que o Everton soltou suas declarações. O goleiro, após a partida contra o Vasco, elogiou as recentes mudanças da CBF no calendário nacional, destacando a redução dos estaduais e o aumento do espaço para o Campeonato Brasileiro. Segundo ele, isso vai dar mais tempo de descanso e de treino para os jogadores. O arqueiro disse que finalmente alguém mostra boa vontade para tentar melhorar o futebol brasileiro e que esse movimento precisa ser valorizado. Mas, entre elogios, veio a crítica. O Everton afirmou que, sempre que um clube age pensando apenas em si, o futebol como um todo não evolui. Ele usou até uma metáfora forte: quando alguém olha só para o próprio umbigo, pode até crescer sozinho, mas deixa o esporte desequilibrado. Para ele, o certo seria todos caminharem juntos, dando condições de igualdade para cada equipe competir em alto nível, valorizando a disputa dentro das quatro linhas. No discurso, ficou claro o contraste entre a defesa do coletivo e a crítica ao individualismo, algo que o Flamengo, neste momento, tem sido acusado por rivais de praticar. A nação sabe que, nos bastidores, o clube busca sempre fortalecer sua posição financeira e comercial, mas essas movimentações acabam gerando atritos políticos e muitas vezes, indiretas como essa de Everton. Para o torcedor rubro-negro mais experiente, que já viu o clube brigar tanto dentro de campo quanto fora dele, esse tipo de situação não é novidade. O Flamengo sempre foi protagonista não apenas em títulos, mas também em decisões políticas que moldam os rumos do futebol brasileiro. Dessa vez, mais uma vez, o rubro-negro está no centro da discussão, seja como exemplo de quem busca o melhor para si, seja como alvo de críticas daqueles que defendem um modelo mais coletivo. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Caio Jorge surgiu como uma das grandes promessas do futebol brasileiro ainda muito jovem. Revelado pelo Santos, ele apareceu no time profissional com apenas 17 anos de idade, chamando atenção não apenas pela qualidade técnica, mas também pela maturidade dentro de campo. Desde cedo demonstrava faro de gol, boa movimentação e inteligência para se posicionar, características que rapidamente fizeram dele um nome comentado no cenário nacional. Pelo clube da Vila Belmiro, viveu momentos marcantes, incluindo participações importantes na Copa Libertadores da América. Em 2020, foi um dos protagonistas da campanha do Santos que chegou até a final do torneio continental, enfrentando o Palmeiras no Maracanã. Apesar da derrota naquela decisão, Caio Jorge saiu da competição ainda mais valorizado, sendo apontado como um dos jovens atacantes mais promissores do país. Essa ascensão o levou ao futebol europeu. Em 2021, o jogador acertou sua transferência para a Juventus, da Itália, um dos maiores clubes do mundo. A expectativa era grande, mas infelizmente o atacante sofreu com problemas físicos e também com a forte concorrência no elenco. Chegou a ter algumas oportunidades, mas nunca conseguiu se firmar de vez como titular. Além disso, passou por um período de recuperação após uma lesão séria que atrapalhou bastante sua sequência na carreira. Depois de sua experiência no futebol italiano, Caio Jorge voltou ao Brasil em busca de ritmo e de um espaço maior para mostrar seu talento. O Cruzeiro apostou no atacante, acreditando que ele poderia reencontrar o bom futebol que o revelou como promessa no Santos. Com apenas 22 anos, o centroavante ainda tem muito caminho pela frente e tenta se consolidar de vez como uma referência ofensiva.
Hoje, a grande expectativa está voltada para o duelo entre Flamengo e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, e um nome do lado do adversário acabou chamando bastante atenção nas últimas horas: Caio Jorge. O centroavante da Raposa está vivendo um momento particular, e essa situação pode influenciar diretamente na partida desta noite no Maracanã. A torcida rubro-negra, sempre atenta a todos os detalhes, já tomou conhecimento dessa história que movimenta o ambiente do rival. O fato é que Caio Jorge vem passando por um jejum de gols. Para ser mais preciso, já são 4 jogos seguidos em que o atacante não balança as redes. Isso pesa, principalmente para quem veste a camisa 9, aquela que carrega a responsabilidade de decidir, de empurrar a bola para dentro. O último gol do jogador aconteceu no dia 23 de agosto, quando o Cruzeiro venceu o Internacional por 2-1, no Mineirão, pela 21ª rodada. Desde então, o atacante passou em branco diante de São Paulo, Bahia, Red Bull Bragantino e também contra o Vasco. Ou seja, já é um período considerável de seca. E todo centroavante sente quando essa fase se prolonga. O faro de gol é o que sustenta a confiança do jogador que atua na frente, e a cada partida sem marcar, a pressão aumenta, tanto da torcida quanto de si mesmo. Por isso, Caio Jorge enxerga no jogo contra o Flamengo uma verdadeira decisão pessoal. Ele sabe que marcar diante do Mengão, no Maracanã, seria um jeito de encerrar esse incômodo jejum da melhor forma possível, justamente contra o time mais falado do Brasil. Mas o desafio que ele vai encarar não é nada simples. Afinal, a defesa rubro-negra é considerada a mais sólida de toda a competição. Sob o comando de Felipe Luís, o sistema defensivo do Flamengo tem mostrado uma consistência impressionante, neutralizando adversários e oferecendo poucas brechas para os atacantes rivais. Rossi tem se destacado debaixo das través, enquanto nomes como Léo Ortiz, Danilo e Alex Sandro têm formado uma muralha difícil de ser superada. Ou seja, se Caio Jorge quiser acabar com essa sequência sem gols, terá que superar um dos setores mais confiáveis do Brasileirão. E não é apenas isso, além da defesa bem ajustada, o Flamengo conta com uma postura coletiva muito forte, onde todos ajudam na marcação, do meio-campo até o ataque. Jorginho e Saúl dão sustentação, enquanto Arrascaeta e Samuel Lino recompõem quando necessário. É uma engrenagem que funciona com sincronia, e que transforma a missão de marcar contra o Flamengo em algo extremamente complicado. Não à toa, a própria torcida rubro-negra já se manifestou sobre essa situação envolvendo Caio Jorge. Muitos torcedores reconhecem que o centroavante tem qualidade e pode ser um nome perigoso, mas, ao mesmo tempo, acreditam no poder defensivo do time e confiam que o jejum do jogador vai continuar. Comentários como: "Ele é bom, mas nossa defesa vai segurar e não vai ser contra nós que ele vai voltar a marcar", refletem exatamente esse sentimento da nação. Existe respeito pelo adversário, mas também a confiança plena de que o Flamengo sairá de campo com os 3 pontos. E claro, quando falamos em 3 pontos, estamos falando de algo fundamental para as pretensões do Mengão no Brasileirão. O duelo contra o Cruzeiro acontece nesta quinta-feira, dia 2 de outubro, às 8h30 da noite, no Maracanã, válido pela 26ª rodada. A expectativa é de casa cheia, com a torcida empurrando o time durante os 90 minutos, criando aquele clima de pressão que todo rival sente quando pisa no gramado do maior palco do futebol mundial. Dentro de campo, a provável escalação do Flamengo para essa partida deve contar com Rossi no gol, Varela na lateral direita, Léo Ortiz e Danilo formando a dupla de zaga, e Alex Sandro pelo lado esquerdo. No meio, Jorginho e Saúl devem ser os responsáveis pela marcação e saída de bola, enquanto Gonzalo Plata, Arrascaeta e Samuel Lino atuam na criação e velocidade pelas pontas. No comando de ataque, Pedro, sempre perigoso, será a referência. Um time equilibrado, que combina solidez defensiva e criatividade ofensiva. E é justamente por isso que a missão de Caio Jorge se torna ainda mais dura. Para o centroavante do Cruzeiro, marcar contra esse Flamengo, no Maracanã, não seria apenas quebrar o jejum, seria um feito significativo, que poderia dar moral não só para ele, mas também para todo o elenco do time mineiro. E é exatamente essa história que chegou hoje ao Flamengo. A informação que movimentou a manhã rubro-negra foi a de que Caio Jorge vai entrar em campo com a determinação de acabar com essa sequência sem gols. Ou seja, o que chegou no Fla não foi o atacante,
mas sim a notícia de que ele está decidido a tentar encerrar esse jejum justamente contra o Mengão, nesta noite, em pleno Maracanã. Então é isso. Ficamos por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.